Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus seja contigo. Lizardi aqui. Seja bem-vindo ao canal Ciência Bíblica. Nesse vídeo, meus irmãos, estou trazendo que talvez seja o tema mais importante, não só do canal, mas acredito eu que da escatologia, né, das Escrituras Sagradas, que é a vinda do nosso Senhor, Mestre, Salvador Jesus Cristo. E esse tema, meus irmãos, ele ainda há divergências, né? Devido a esse período de Jesus apóstolos até hoje, esses pouco mais de 2000 anos, faz com que muitos se levantem, falsos profetas, muitos teólogos, muitas visões diferentes, mas principalmente por causa dos falsos profetas, que no meio da caminhada levanta, né, ideias e visões que acaba depois sempre vai ter um grupo para pegar a ideia, né? Receber a ideia e disseminar, e no passar dos anos vai atrapalhando, né, o povo de Deus, porque sabemos que nesse mundo que jaz o maligno, há lá fora uma grande força do mal para atrapalhar a igreja, né, para dividir o povo de Deus. E como um tema que é bastante forte, revelador, muito pregado nas igrejas, nas TVs, mas ainda assim desperta uma curiosidade, uma divergência, e não deveria ser assim, né? Porque quando vamos para a Bíblia, quando realmente buscamos e o Espírito de Deus se revela para nós, compreendemos. E quando Deus nos mostra e temos a convicção que a Bíblia diz que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito, né? Romanos 8:26, que somos filhos de Deus, e que o apóstolo João, em suas cartas, vai dizer que a unção que traz nós, o Espírito Santo, ele que nos ensina, que nos mostra. E ao contrário de muitos, principalmente, né, líderes, pastores, alguns irmãos, quando estão pregando nos púlpitos, eles, nesses temas que são passivos de interpretações, costumam colocar na mesa os pontos, né? A questão do arrebatamento, se é antes ou depois da grande tribulação, a questão do milênio, esses pontos que são da escatologia, né? Eventos que irão acontecer. Mas nessa questão do arrebatamento, da volta de Cristo, eu já tenho a minha convicção, a minha fé, né, que a Bíblia diz que a fé ela é pessoal, né? E depois de muito tempo estudando, eu não vou colocar na mesa aqui não, meus irmãos. Eu vou dizer a verdade, a qual eu sinto, creio, né, que é coerente com a Bíblia Sagrada e com todos os discípulos e os pais da fé, os discípulos pós os apóstolos, que inclusive eu vou deixar a referência aí embaixo no canal de umas breves citações dos pais da fé, que todos eles tinham um conceito uniforme da vinda do Senhor Jesus, que é o que eu vou trazer para vocês agora nesse canal, que Jesus sim virá na sua segunda vinda, no final da grande tribulação. Isso mesmo, meus irmãos. Assim, eu fiz parte da igreja pentecostal durante 18 anos, quase 19, e a grande massa das igrejas pentecostais e algumas outras linhas, mas principalmente a pentecostal, são pré-tribulacionistas, né, dispensacionalistas, que crê que Jesus voltará para buscar a sua igreja primeiro, para depois haver o período da grande tribulação, duas etapas da vida de Jesus, né? E alguns pontos já não concordava, eu já tinha essas ressalvas, que tudo levava a crer na leitura bíblica, né? Vamos passar aqui agora para
para a Bíblia, vamos ler, né? Mateus 24 também, que sempre vemos uma ordem de acontecimentos, sinais para depois da vinda de Cristo. E durante todos esses acontecimentos, está o povo de Deus, está aqueles que estão ouvindo a voz do Mestre. Alguns sempre defendem que o Senhor vem buscar a sua igreja antes, porque a ira não é para o seu povo. De fato, a ira não é para o seu povo, a ira de Deus não vai ser para o seu povo. Mas a Bíblia também diz que ele protegerá o seu povo. A ira remete ao castigo de Deus àqueles que não serão salvos. Na sua onisciência do grande Deus Pai, Ele sabe os que não vão ser. Tudo está pré-determinado por Deus. Por isso existem as Escrituras Sagradas, que o que ela diz está se cumprindo a cada dia. Então, meus irmãos, Jesus voltará sim na sua segunda vinda após acontecer todos os sinais. E vamos ler agora esses sinais, né, que acabamos de passar de um ano, né, 2020, que nos trouxe grandes sinais, né? O governo se uniformizando, se estreitando, para terem uma única ideia, uma única filosofia de governo, para então sim preparar o mundo para aquele que o profeta Daniel, no capítulo 9, vai chamar, né, de aquele desolador, né, o anticristo. O apóstolo Paulo, 2 Tessalonicenses, também vamos ver. Então, meus irmãos, aqui 1 Tessalonicenses, capítulo 4, né, bem conhecido. Só ler aqui a partir do 13. Não quero, porém, que sejais ignorantes, irmãos, acerca dos que dormem, para que não vos estreiteçais com os demais, que não têm esperança. Porque cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem. Deus trará com ele, dizemos, pois, isto a vós, pela palavra do Senhor, que nós, os que estamos vivos, permanecemos para a vinda do Senhor. Não precederemos os que dormem. Esses dormem, né, meu irmão? Sabemos que é os que foram à sepultura, né? Os que morreram. Aqui é um eufemismo, né? Uma forma de aliviar a palavra, né? Versículo 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com brado, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estamos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar com o Senhor no ar, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Vejam, meus irmãos, alguns aqui estavam sem esperança, né? Tristes por alguns cristãos terem morrido. Aqui o evangelho estava começando a ser sistematizado, né? E Paulo precisou, né, confortar, ensinar, instruir os crentes ali em Tessalônica. E veja que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, nós seremos transformados, né, com um corpo incorruptível, né, um corpo de glória. E seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, né, numa certa altura, ao encontrar com o Senhor no ar. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Depois da vinda de Cristo, virá novos céus e nova terra, a qual esse tema também será provavelmente o próximo tema que estaremos abordando aqui, meus irmãos, sobre o milênio, né? Novos céus e nova terra. Então, meus irmãos, o apóstolo Paulo aqui deixou bem claro, né, para nós, primeiro os cristãos que morreram ressuscitarão. Logo após, os que tivermos aqui na terra, na volta de Cristo, seremos arrebatados ao se encontrar com o Senhor nos ares. Vamos aqui agora para a 2 Tessalonicenses, capítulo 2.
2 Tessalonicenses capítulo 2. Ora, suplico-vos, irmãos, com a respeito da vinda do Senhor Jesus Cristo e a nossa união com Ele. A vinda do Senhor Jesus Cristo e a nossa união com Ele nos ares. Que não vos movais facilmente na vossa mente, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Alguns irmãos aqui estavam preocupados, alguns diziam que Jesus já iria voltar logo em seguida. Alguns depois interpretaram que foi no ano 70, mas não foi bem assim. Mas aqui Paulo deixa claro que alguns sinais vão ter que acontecer. Vamos continuar. Ninguém vos engane de maneira alguma, pois aquele dia virá sem que primeiro venha, não virá, sem que primeiro venha a apostasia e que o homem do pecado seja revelado, o filho da perdição. Essa palavra apostasia, meus irmãos, ela é bem clara, quer dizer abandonar, retirar-se, voltar-se atrás, desistir, retirar-se, certo? A grande massa teológica é quase unânime sobre essa palavra, porque tem algumas, a própria Bíblia, talvez a única, essa King James, ela tem uma versão bem antiga que dá a entender que um dos seus adjetivos seria retirar a igreja. Não, mas aqui está falando de abandono da fé mesmo, apostasia. Certo? Continuando, o que se opõe se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de modo que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais, quando ainda estava convosco, de que vos dizia estas coisas? E agora vos sabeis o que o detém, para que ele seja revelado em seu tempo, porque o ministério da iniquidade já opera. Somente há um agora que resiste até que do caminho seja tirado, e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor consumirá com o espírito da sua boca e destruirá pelo resplendor da sua vinda. Viu? O Senhor Jesus Cristo, na sua volta, ele destruirá o anticristo na sua vinda. Veja que o apóstolo Paulo está confortando, deixando os seus irmãos, a igreja, atenta, sóbria, vigilante, exortando-os a saber que primeiro haverá a apostasia, é o que já está ocorrendo, Muitos estão abandonando a fé, muitos estão caindo em fábulas, muitos estão voltando para seitas, heresias, deixando a sã doutrina de lado. Muitos estão passando mais dos seus tempos, ouvindo todo o tempo, todo vento de doutrina, e pouco lendo a Bíblia, pouco se envolvendo com o corpo de Cristo. Isso é sinais, isso são características de pessoas que estão se apostatando. Alguns estão tendo a Bíblia como livro histórico, alguns já não estão crendo na veracidade, inspiração divina da Bíblia. É lamentável isso, porém são cumprimento das Escrituras. Muitos estão deixando de congregar, eu digo congregar, reunir-se com o corpo de Cristo, que é algo bíblico importante para o cristão sadio, exercer os dons, exercer as boas obras, que tudo isso são confirmações de um verdadeiro cristão. Então, a apostasia já está acontecendo. E depois ser revelado o filho da perdição. Então, meus irmãos, Jesus só voltará quando for revelado o iníquo. Quando aparecer, seja qual for o sinal, quando ele aparecer, logo em seguida, com breve
pouco tempo, né, digamos assim, acontecerá o que chamamos de grande tribulação, né? Que será a segunda metade das profecias de Daniel, né, dos 7 anos, que a segunda metade é que será despejada toda a ira de Deus, aonde os pré-tribulacionistas não conseguem receber, né? Porque a ira de Deus é para o ímpio, Satanás e seus demônios, sim, mas esquecem de ler Apocalipse capítulo 7, versículo 3, Apocalipse 9, versículo 4, que os santos, os escolhidos, vão estar aqui e que Deus vai descer com ordem a seus anjos, melhor dizendo, para despejar algumas taças, algumas das suas iras. A ira de Deus será despejada aqui na terra, mas quem vai receber são os filhos da perdição, os desobedientes e, claro, principalmente Satanás e os seus anjos. Mas a igreja, sempre que vamos lendo não só as escrituras nas cartas de Paulo, mas também no Apocalipse, a igreja na terra, a igreja sendo mencionado, os povos. Veja Apocalipse 7:3 e o capítulo 9, versículo 4, menciona 2 vezes que não acontecerá exceto com aqueles que têm o selo de Deus, ou seja, haverá uma proteção. De alguma forma, Deus nos protegerá. Deus vai guardar o seu povo do momento final dessa ira, porém ainda aqui, porque a vinda do Senhor Jesus Cristo, ela vai vir no final. Quando vamos para, por exemplo, lá o capítulo inteiro de João 6, vai mencionar de 4 a 5 vezes que o Senhor Jesus virá no último dia. A ressurreição se dá no mesmo dia da vinda do Senhor Jesus. Algumas coisas, quando entendemos, irmãos, melhora a nossa compreensão. O primeiro é entender que na vinda do Senhor Jesus ocorre a ressurreição. Como lemos agora 1 Tessalonicenses, primeiro os mortos em Cristo ressuscitarão, e depois os que estiverem vivos nesse período receberão corpos glorificados, serão sim arrebatados e encontrar com o Senhor nos ares. E vamos para as evidências. Sim, antes eu queria dizer aqui, né, meus irmãos, aqui o que o detém, alguns interpretam, né? Aqui somente há um que agora o resiste, né? Aqui é o próprio Deus mesmo, que alguns interpretam que é a igreja aqui, né? Somente um que resiste até que seja tirado de vós. O que eu entendo aqui, meus irmãos, aquele que será revelado, somente há um que agora o resiste até que o caminho seja tirado, do caminho seja tirado, né? Então será revelado o iníquo. O próprio Deus está segurando, porque ele só será tirado no período da grande tribulação, porque será permitido, né, ele ser solto, para que ele venha com todo o seu exército, como a Bíblia diz. Eu vou deixar aqui um videozinho mostrando a Bíblia. A Bíblia João Ferreira de Almeida, revista corrigida da CPAD, que é a Casa Publicadora da Assembleia de Deus. Pois, meus irmãos, estou aqui com a Bíblia Pentecostal, está até um pouco velhinha, faz tempo que eu tenho ela, foi uma das primeiras. Pentecostal de Estudo, revista e corrigida, né, que é a edição
que o público pentecostal mais usa, né? Porque ela é a mais usada mesmo, porque ela se encontra nas Bíblias da CPAD, né? Que é a Casa Publicadora da Assembleia de Deus. E por isso, então, acaba essa tradução sendo mais usada. É uma tradução boa também, mas não é isso que vamos falar, sim aqui do Mateus capítulo 24. Veja que, assim como nas outras Bíblias, existem as epígrafes, né, que esse detalhezinho que usa como referência, né, da temática do texto, para dar um norte, né, usar como referência, que ele tem que obedecer à ordem bíblica, né, tem que obedecer à temática do que realmente a Bíblia está mostrando. Veja que no Mateus capítulo 24, versículo 15, o que é que diz? O sermão continua: a grande tribulação. Vem alguns acontecimentos, né? Ao qual lemos agora há pouco. E depois, a partir do versículo 29, a vinda do Filho do Homem. Veja que às vezes são detalhes que a gente não presta atenção. Muitos cristãos às vezes passam desapercebido. A vinda do Filho do Homem vem após a grande tribulação. Tudo que lemos a respeito da volta de Cristo, os sinais e os acontecimentos são sempre antes, para depois vir Jesus na sua segunda vinda, onde todo olho verá. Isso é um detalhe, uma curiosidade que também faz concordância com a visão bíblica, que eu acredito ser a verdadeira, a mais coerente, que Jesus voltará no final da grande tribulação. Vamos voltar para o vídeo. Então você viu, meus irmãos, interessante, né, que a epígrafe, né, ela dá a ordem, ela mostra a ordem dos acontecimentos, primeiro a grande tribulação e a vinda de Cristo, na própria Bíblia, que os irmãos pentecostais, né, se utilizam. Eu também sou pentecostal, né, eu falo assim, mas eu tenho a minha visão teológica mais os reformadores, né? Porque eu sou mais daquele dos antigos mesmos, irmãos, porque existe mais a essência daquele povo, como eu falei no início do vídeo. No que vai passando-se os anos, vão se levantando muitos líderes, teólogos, e nem todos têm o comprometimento com a palavra de Deus, nem todos estão guiados pelo Espírito Santo. Quando ele tem influência, e principalmente se ele for reconhecido mundialmente, se ele fizer livros, aí quantos não vão ser influenciados? E agora que eu entro, muitos não sabem a origem do pré-tribulacionismo. Ela é uma visão recente, século XVIII. Ela veio através, essa visão pré-tribulacionista dispensacionalista, ela veio através de uma visão de uma mulher, de uma profetisa que não tinha nem registros de que ela fosse uma teóloga ou uma seminarista. Ela teve uma visão que depois John Darby, um século depois, no século XIX, ele abraçou essa ideia, ali em inglês, de um movimento, de uma seita, os Irmãos, né, que foram depois. Eu vou deixar o link também desse link, vou deixar também para os irmãos conferirem depois, para o vídeo não ficar muito longo. Surgiu a Igreja Apostólica, que daí depois veio o movimento pentecostal. Ali Inglaterra, Escócia, ali na Europa. Aí esse John Darby, ele abraçou essa ideia e por ele ser, né, conhecido, teólogo, começou a sistematizar e foi se espalhando essa teoria de um arrebatamento secreto em duas fases, que acabou sendo disseminado para todo mundo.
veio através dessa moça Margaret McDowell, que teve essa visão em 1830. Essa visão pré-tribulacionista, dispensacionalista, ela veio recente. Os pais da igreja todos tinham o mesmo conceito, que tudo teria que acontecer, tem que acontecer para poder vir o Mestre. Vamos agora, meus irmãos, aqui para